Eu não sei o que é a trama do golpe, porque eu não consigo ver que houve qualquer tentativa de golpe. Eu brinco de chamar de golpe fajuto, golpe da Disney World, porque o presidente Bolsonaro estava aqui nos Estados Unidos na Disney World, mas está se referindo a esse julgamento especificamente. Ele é parte de uma conduta de violações de direitos humanos, que é a perseguição de todo um espectro político no Brasil. Então, juízes ou qualquer agente público que insistir nesta violação de direitos humanos e der suporte à conduta violada, tem enormes chances de sofrer sanções Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos, sanções que foram desenhadas especificamente com esse propósito. E eu acho que o Departamento de Estado, a Embaixada Americana, já deram múltiplos avisos nessa direção. Paulo, eu queria pegar um trechinho de um comentário que você fez, eu acho que foi o seu último programa, em que você coloca que nós vamos até as últimas consequências pela anistia. E ali você diz que não está correto, né, o entendimento de que se trabalha para a anistia apenas do Bolsonaro, que o trabalho é para uma anistia ampla, geral e restrita, para os presos ali do 8 de janeiro e para as outras pessoas também que estão, de alguma forma, impedidas de usar as redes sociais, ali cercadas pela caneta do Alexandre de Moraes. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, esclarecesse esse ponto, que é para todo mundo. Agora você voltou a falar em anistia light, que seria sem a presença do Jair Bolsonaro. Mas a minha pergunta central é, você disse, vamos até as últimas consequências pela anistia. O que você está querendo dizer com isso? Quais são as últimas consequências? Obrigado pela audiência, em primeiro lugar, aí, por assistir o Paulo Figueiredo Show. Mas, bom, a anistia ampla, geral e restrita um instrumento para a pacificação do país e não envolve, de fato, apenas o presidente Bolsonaro. Nós estamos falando de mais de 5 mil pessoas perseguidas, incluídas em inquéritos de alguma forma desde 2019. Quando eu falo ampla, geral e restrita, eu digo de todos os atos de perseguição políticas praticados pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, na figura do Alexandre de Moraes, desde de 2019. Hoje você tem uma população onde uma das pesquisas mostra que 61% dos brasileiros têm medo de se manifestar livremente na internet, manifestar suas opiniões. Não há democracia que subsista diante disso. Não há democracia que subsista com mais de 5 mil pessoas dentro de inquéritos. Há também o chilling effect, né, o efeito de medo que isso gera em outras pessoas. Nós temos múltiplos jornalistas, alguns colegas de mídia mainstream tradicional que têm medo de manifestar as suas opiniões porque têm medo de serem colocados nesses inquéritos. Então, o objetivo é a pacificação política do país e permitir que um espectro legítimo da população brasileira possa participar da democracia. E isso é democracia, e isso está muito claro nas manifestações do presidente Trump. Quais são as últimas consequências? Ora, vamos ver até onde o governo brasileiro até quando o Congresso brasileiro vai continuar tolerando esses sucessíveis e sucessivos abusos que vem acontecendo inclusive do poder do próprio Congresso, que hoje está praticamente paralisado. Hoje você tem um presidente da Câmara que é refém do Alexandre de Moraes, né? Aliás, o pai do presidente da Câmara sendo feito de refém por um ministro da Suprema Corte. Você tem o próprio líder do maior partido da Câmara que fala abertamente, e falou em uma entrevista no Paulo Figueiredo Show, que hoje os deputados são frequentemente chantageados. Então nós temos um comportamento criminoso, de mafioso, de um membro da Suprema Corte. O que se faz diante desse tipo de problema? É um problema raro, é um problema que as democracias no mundo não enfrentaram muitas vezes. Mas o caminho institucional que nós temos é o impeachment. Então nós temos um caminho claro para o Brasil. O caminho da pacificação passa pela anistia ampla, geral e restrita, para permitir que uma população, um espectro importante da população brasileira, talvez a maioria, volte a poder participar da política brasileira, e o accountability, ou seja, a responsabilização do agente público que age de forma criminosa, se aproveitando da sua toga. Então a anistia não é o fim dessa história. A anistia é um primeiro passo, e o segundo passo dessa lista que vocês colocam para que vocês parem de influenciar o governo norte-americano ou países ali da Europa a tomarem atitudes com relação ao Brasil, ela inclui, além da anistia, um segundo passo que é o impeachment do ministro Supremo, e essa lista tem mais números aí, ou ela para por aí?
Olha, eu não acho que esse termo esteja adequado, influenciar. Eu acho que nós informamos e, a partir daí, os governos tomam as decisões que lhe cabem. O governo dos Estados Unidos... Eu não sou nem americano, eu sou residente permanente dos Estados Unidos, mas não sou cidadão americano. Então, o presidente dos Estados Unidos age com os interesses do povo americano em mente e não influenciado por um agente estrangeiro. Volto a dizer, até uma coisa um pouco inocente imaginar E o que que Donald Trump interessa para o seria povo americano, o influenciado. presidente... Só uma questão para não perder. No que interessa para o povo americano o presidente Donald Trump tentar libertar o Bolsonaro da prisão? Ora, mas deixa eu reformular essa pergunta. Não. Que você acha que o Brasil é constituído como uma democracia? O Brasil Não. é constituído como uma democracia porque ele copia o sistema que foi criado pelos pais fundadores americanos e foi replicado no mundo inteiro. Eu estou respondendo a sua pergunta. A política externa dos Estados Unidos tradicionalmente sempre foi a de exportação dos seus valores. Os Estados Unidos são um império que não conquista, mas um império que seduz com as suas ideias, com a sua forma de governo. E é por isso que nós temos um sistema tão parecido com o americano. Nós não tínhamos. Quando os americanos inventaram esse tipo de coisa, nós vivíamos debaixo de um império, com um imperador que ditava quais eram as regras da sociedade. Então, essa é a política que sempre foi a política americana, porque ele entende que a associação com os outros países é benéfica para a economia americana, é benéfica para a visão dos Estados Unidos para o mundo, e isso não tem nenhuma novidade nisso. Essa foi a política externa americana nos últimos 200 anos. Então essa é a resposta à pergunta que você me fez. O interesse do presidente dos Estados Unidos é o mesmo de todos os presidentes dos Estados Unidos, talvez exceto o Joe Biden, que o antecederam, de que o mundo faça parte e compartilhe das ideias dos americanos para o mundo. E essas ideias eu acho que são benéficas. Se você acredita em liberdade de imprensa, se você acredita em liberdade de expressão, se você acredita em democracia, se você acredita em sistema representativo, se você acredita em liberdade religiosa, essas são ideias que foram basicamente inventadas aqui nos Estados Unidos e transmitidas para o mundo inteiro. Paulo, vamos só continuar, acho que você respondeu, tudo bem, continuar o resto da pergunta. Então, a primeira pauta de vocês é a anistia ampla, e a segunda pauta é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que nós temos um ponto. A anistia ela vai servir como um bom ponto de partida. Eu digo que quando o Brasil tiver a sua anistia, por exemplo, nós teremos um enorme alívio, na minha expectativa, nós teremos um enorme alívio nas tarifas que hoje afligem parte do setor produtivo brasileiro. É um bom início para uma conversa, mas não é o suficiente. O Brasil hoje vive, por exemplo, um problema muito sério depois do último julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do Marco Civil da Internet. Você tem uma população que não só tem medo de falar, mas como hoje não tem, pela sua própria legislação, o direito de falar o que quer nas redes sociais. Então, isso é algo também muito caro aos Estados Unidos. Eles têm adotado medidas em relação a isso para o mundo inteiro, não só para o Brasil. A Europa está sofrendo consequências por conta de algumas legislações mais restritivas que eles aprovaram. Então eu acho que antes do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, nós temos uma etapa importante que é restabelecer a liberdade das pessoas falarem livremente na internet. A partir daí, eu entendo que sim, é importante que haja a responsabilização de ao menos um agente público. Existe uma frase aqui, quase que um clichê dos filmes americanos, onde nos filmes antigos o sujeito virava para a câmera e falava: aham, o crime não compensa, tá vendo como o crime não compensa? Nós precisamos mostrar que o crime não compensa, mesmo o crime cometido do mais alto tribunal do país. Então é importante que haja responsabilização para que ninguém pense novamente em cruzar essa linha e tentar se estabelecer como autocrata no Brasil. Andresa, eu queria falar de anistia, só para a gente encerrar o assunto anistia, porque vazaram os prints e os áudios das conversas do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, e entre esses prints nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e restrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, isso que eu ia te perguntar. Leia o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive se a produção quiser colocar... Não, mas leia aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem e o que eu queria entender é isso.
Não houve. Está explicado, não houve. Se você ler a mensagem aqui no ar, eu vou explicar para você. Essa é a sua interpretação de uma mensagem que não diz isso. Pelo contrário, os diálogos no tempo inteiro mostram que o Eduardo está brigando por uma anistia mais ampla do que a que o pai, naquele momento, estava disposto a aceitar. Entendi, porque na É isso mensagem... que os diálogos mostram. É isso, Ótimo, obviamente... Lê aqui, por favor. Ótimo, produção. Vocês me mandem, porque eu não vou conseguir, né? Eu com minha lente não vou conseguir enxergar aqui, mas já me mandem. Tá, ótimo, então eu vou ler aqui. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isto sem falar que o STF pode decretar esta intervenção no Congresso no regime interno da Corte como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir o objetivo? É simples. Bom, tá aí a conversa. Ótimo. Então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí?